Boa tarde, jovens, tudo certo? Vamos dar continuidade à aula de CRM. No último vídeo a gente terminou o vídeo falando do funcionamento do CRM tradicional. Então, assim, a menor parcela de um CRM como funcionaria? Precisa de pelo menos essas 3 bases de dados aí, que são os dados normais do cliente, o histórico de compras e o histórico de atendimento desse cliente. Esses dados serão todos conglomerados num único espaço, é onde vai acontecer a análise dele. E por fim, eu tenho a saída, que são as informações, que é o perfil completo, que é o padrão completo do cliente, sendo enviado para cada departamento, para o departamento que precisar dessa informação, né? A gente viu, o exemplo que eu dei foi sobre cobrança, e não necessariamente então é venda, saque, assistência técnica, né? Qualquer realmente departamento da empresa, inclusive no exemplo que eu dei, departamento financeiro. O que nós vamos ver agora são os tipos de CRM, mas assim, não é que eles não são vendidos separadamente, entendeu? Então, dentro de um CRM eu tenho as ferramentas. Então, como se fosse a composição do CRM. O CRM tradicional, ele é composto pelo CRM colaborativo, que é o CRM que vai fazer a interação com o cliente por voz, web, e-mail, fax, carta, interação direta. Interação direta seria aquela interação em que eu coleto a informação em algum ponto específico, fisicamente falando, eu coleto a informação desse cliente. Eu vou numa praça, eu vou numa escola, enfim, tá? Eu tenho o CRM operacional, que é a parte do CRM que vai alimentar o back office da empresa, ou seja, a estrutura interna da empresa, os sistemas que eles já têm. Então, por exemplo, o RP, que é o Sistema Integrado de Gestão, ele pode alimentar o departamento de produção, faturamento, cobrança, etc., abastecer o sistema de cadeia de suprimentos, os sistemas antigos da empresa, qualquer sistema que a empresa tenha, que precise de uma informação que venha do cliente ou a partir desse cliente, pode ser alimentado pelo sistema, né? A parte do front office, que é o que vai fazer realmente a tratativa da informação e entregar o retorno, fazer o retorno para esse cliente. E por fim, eu tenho o CRM analítico, que é a inteligência do sistema, tá? É onde realmente vai acontecer a análise, certo? O que nós temos dentro do CRM analítico é o Data Warehouse, que ele é um armazém de dados, ele consegue armazenar muito mais dados que um banco de dados convencional. Tem os Data Marts aqui, que são bancos de dados menores, que divide, digamos assim, o Data Warehouse em assuntos menores, para que a busca seja mais otimizada, tá? Existe outras literaturas que falam de um quarto tipo de CRM, que é o CRM estratégico. Então, vamos lá pesquisar no senhor Google. Vamos lá, tipos de CRM. Vou colocar até estratégico aqui, ó, pra gente enxergar, para ver se vai aparecer realmente, tá? Pode ver aqui que o primeiro retorno já fala lá, operacional, colaborativo, analítico e estratégico. Se a gente for imagens, conforme eu falei no outro vídeo, a gente vai ter isso também, ó. Operacional, vou abrir essa imagem aqui. A gente tem o operacional, o analítico, o colaborativo, e a interseção desses 3 é o estratégico. A literatura que nós vamos utilizar aqui em sala de aula vai ser exclusiva desses 3. A gente não vai tratar o estratégico, por quê? Na minha concepção, quando a gente define o estratégico, a gente está realmente definindo o analítico. Então, assim, eu não vejo sentido trazer esse quarto elemento para cá. O que não significa que vocês não podem pesquisar sobre ele, tá? Mas vamos lá. Vamos focar na literatura que eu uso, que são esses 3 aqui. Como que funcionaria essa situação? Lembra do suco com bolor que eu dei no outro exemplo? Então, vamos lá. Achei o bolor no meu suco. Eu vou ligar, vamos supor que eu vou fazer essa reclamação por voz. Eu vou ligar para
para a empresa e vou fazer reclamação. A pessoa, né, a telemarketing vai anotar todas as minhas informações, assim como as informações da embalagem, vai precisar possivelmente da data de fabricação dos códigos que tem na embalagem, enfim, do suco. Essa informação vai alimentar toda a operação da empresa, o CRM, a cadeia a logística, o sistema, o que tiver de sistema de informação que poderá usar essa informação, vai se alimentar, eles vão alimentar esses sistemas, tá? E aqui vai ocorrer análise. Então, por exemplo, se eu precisar fazer uma rastreabilidade para identificar qual o problema que causou o bolor desse suco, eu vou fazer essa rastreabilidade aqui. Então, assim, liguei, problema anotado, alimentou a operação, foi identificado qual a máquina, quais os profissionais envolvidos na produção desse produto, quais as matérias-primas, vou fazer a rastreabilidade para identificar realmente qual o lote dessa matéria-prima e tudo mais, e aí vai ter o retorno. O bolor aconteceu por causa dessa matéria-prima que veio com defeito do fornecedor X, tá? Então, é possível eu afunilar, digamos assim, o problema até eu encontrar a raiz realmente desse problema, tá? E aí o retorno para o cliente é qual? Olha, realmente temos um problema, vamos coletar a sua embalagem e dar outra, ou vamos devolver o dinheiro, ou sei lá o que, né? Aí depende da estratégia da empresa isso aí. Eu quero fazer... Por exemplo, agora no início do semestre, a KNN, que é uma escola de inglês, veio aqui na faculdade e por interação direta capturou dados de alguns alunos aí. Ele alimentou o banco de dados deles lá e a gente recebeu, inclusive eu fui uma das pessoas que tiveram os dados capturados. Eles ligaram e marcaram um horário comigo para eu ir até a escola conhecer, né? Então, assim... Pela interação direta, eles alimentaram toda uma cadeia de dados, de sistema de informação deles lá. Não sei qual eles usam, mas eles alimentaram algum tipo de sistema, nem que for, né, pode ter sido só uma planilha eletrônica, mas eles alimentaram alguma coisa e identificaram, ela pode ser uma possível cliente nossa, uma aluna nossa, então vamos oferecer um preço especial ou sei lá o que para ela, tá? De novo, essas ferramentas são do sistema CRM tradicional. O que acontece com o uso super sistematizado de rede social e de internet, com o aumento desse uso, houve uma evolução do sistema CRM para o CRM social, tá? Então, a gente tem uma transição do CRM tradicional para CRM social. O CRM social é uma estratégia de gestão, de relacionamento com o cliente, e o CRM social é a evolução da estratégia para o cenário atual da ascensão das redes sociais. O que nós temos, vou voltar um pouquinho aqui, é que seria como se no colaborativo aqui eu colocasse mais uma caixinha falando lá rede social. Basicamente é isso, porque o que muda de um sistema para outro é a forma como o sistema vai ser alimentado. E agora eu consigo alimentar o sistema com informação proveniente de rede social, de busca da internet, de tudo que eu faço na internet, dos cookies que eu gero com essas pesquisas, eu consigo alimentar o sistema, tá? Então, o que nós temos? Tem uma imagem aqui que é bastante interessante. Fazendo a simulação da alimentação desse sistema como informação proveniente de rede social. Então, eu tenho lá o meu cliente, meu consumidor, qual é o meio que ele vai utilizar, então qual rede que ele vai utilizar, qual a intenção dele, o que ele quer. Esse desejo, essa intenção vai alimentar as regras de negócio da empresa. Ou seja, né, o que é regra de negócio? O que seria a regra de negócio? Isso aqui, ó. Então, vai alimentar a operação da empresa. E aí, eu vou ter o retorno para o cliente. Esse retorno é o quê? Pode ser uma ação tanto apenas interna quanto externa. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo do Leite Ninho, que a Nestlé criou agora um leite, já faz um tempo, Leite Ninho zero lactose. Então, nós tivemos um grupo de mães,
Então, os consumidores foram as mães que fizeram, se não me engano, no YouTube e no Facebook, uma campanha, a intenção, para se criar o leite ninho zero lactose, porque a quantidade de crianças intolerantes à lactose tem crescido muito. Então, a ideia era essa. Vou alimentar as regras de negócio, vou alimentar a operação da empresa. Então, vou alimentar o sistema ERP, vou alimentar a cadeia de suprimentos e vou identificar. Vou analisar. Eu tenho fornecedor que me forneça matéria-prima específica para tal produto? Eu tenho cadeia de suprimento para fazer esse abastecimento? Eu vou ter realmente clientes que consumam isso ou é só esse grupo de mães? Então, assim, eu tenho eu tenho máquina para produzir isso sem ter contaminação cruzada, por exemplo, entre um produto e outro, porque se eu passo o leite ninho que tem lactose no mesmo lugar que não tem lactose, eu posso ter contaminação cruzada. Então, eu tenho máquina que não faça essa contaminação cruzada. Então, assim, essas questões todas serão sanadas dentro dessa análise. Vai ser feita a análise e aí eu tenho retorno. No caso deste caso, a ação interna foi identificar se era possível produzir, a ação externa eles fizeram um comercial lindo em que eles entregavam, a Nestlé entregava na porta das mães, dessas mães que fizeram essa campanha, um kit de leitinho zero lactose. Foi bem bonito, realmente passou na TV esse comercial, tá? Então a ideia é essa. Aí eu desenvolvi aqui um funcionamento do CRM social que é talvez para vocês tentarem entender melhor do que esse aqui, que pode ser que tenha ficado um pouco mais complexo. Então vamos lá. Tem o cliente, quais as fontes de dados? Redes sociais, vendas, lojas, CRM colaborativo. Olha o CRM colaborativo aqui. E outros? Quais outros? Interação direta, cartas, e-mail, voz, telemarketing, etc. Esses dados coletados por esses meios aqui vão alimentar o meu Data Warehouse, tá? Deveria estar escrito Data Warehouse aqui, não banco de dados. Esse Data Warehouse vai alimentar, portanto, o CRM operacional e o CRM analítico. Esses dois aqui, trabalhando concomitantemente, vão trabalhar o front e o back office da empresa. E aí, vou ter o planejamento com o retorno para o cliente, que pode ser interno ou externo. Se for interno, vai permanecer aqui na empresa. Realmente, se for externo, eu vou retornar para o cliente como? Por rede social, dando suporte, criando eventos, criando ofertas, criando inovações, no caso do leite ninho zero lactose, fazendo mudanças internas. Então, se dentro desse processo de análise para identificar se o meu produto, se o meu leite ninho zero lactose pudesse ser produzido, eu teria que comprar uma máquina diferente, estou criando mudança interna. E alguns outros, certo? Então, assim, eu vou mostrar um exemplo para vocês sobre essa questão de retorno para o cliente, né? Como pode ser por e-mail também. Vou entrar no meu e-mail aqui e vamos ver se eu acho alguma coisa. Lá, Mercado Livre. Em algum momento, aí, eu entrei no Mercado Livre procurando whey protein, tudo mais, e eu acabei vendo essa coqueteleira aqui que tem compartimentos específicos, eu posso colocar mais de um whey protein para tomar durante o dia. E veio para mim como propaganda. Bom, vocês sabem que o Mercado Livre vende 375 milhões de itens. Por que ele me mandou exatamente essa coqueteleira? Porque é um produto que possivelmente eu vou comprar. Então, voltando aqui à aula, ó. Eu fazendo pesquisa em loja online, alimentei o banco, o Data Warehouse do Mercado Livre. Eles identificaram lá e voltaram para mim em forma de oferta, né, campanhas, podemos dizer assim, retornou para o meu cliente, pelo meu e-mail, certo? E isso a gente tem, vocês devem perceber isso o tempo todo, vocês pesquisam alguma coisa na internet, daqui a pouquinho vocês abrem o Facebook, tem lá a propaganda do que você pesquisou. E essa propaganda só vai mudar quando você mudar o padrão de pesquisa de vocês. Essa é a ideia. Eles fazem captura por cookie e cria esse padrão de consumo de vocês. Não é só por e-mail que a gente tem, nem só pelo Facebook. Vou fazer vamos ver lá. Entrar na Amazon. Vamos ver o que eles têm lá pra mim. Quer ver, ó? A Amazon aqui do Brasil, tá?
Carregou. Eu visualizei o quebra-cabeça para a dinâmica de vocês, uma dinâmica que vocês vão ter. Ah lá, ó. Recomendação para você, livros. Só vai ter lá metodologia de trabalho científico, ensino híbrido, ciências do artificial, Seja Mais Feliz, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projeto. Comece por aqui. Então, o que vocês percebem aqui o que foi oferecido para mim? Tem dois padrões. Autoajuda e coisa direcionada em livros, assuntos direcionados à educação. Então, em algum momento, eu pesquisei esses dois assuntos, e é verdade, porque eu gosto muito de livro de autoajuda, eu acho muito legal. E tá aí, tá? Então, assim, a gente vê o tempo inteiro essa questão da análise de padrão de consumo, a gente só não sabia que tinha esse nome, que tinha que era esse método, né? Um outro exemplo aí do Facebook que eu já comentei, fiz uma pesquisa em algum momento sobre tesouras para artesanato e apareceu aqui na hora que eu abri o Facebook, tá? Mas vocês têm exemplos de sobra disso, né? Porque vocês têm, imagino que tenham Facebook, então vai aparecer aí para vocês. Outro exemplo aí sobre sapato, botinha, essas coisas todas aí. Beleza, gente? Já eu vou gravar o vídeo do CRM na prática para vocês, mostrando alguns gráficos. Infelizmente, a gente não tem mais parceria com o sistema de informação, mas a gente vai fazer alguns trabalhos de desenvolvimento de mockup em sala de aula. Então, até a próxima.